Saudações, amigos e irmãos! Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 6. Palavras do apóstolo Paulo: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Só agora ele conta porque era necessário. A gente não sabe exatamente por que ele escolheu essa experiência, porque, como nós já vimos, ele teve várias. Mas parece que de todas, essa de fato é a mais intensa. Porque nas outras foram comunicações, Deus falando com ele, vai para tal lugar, vai para Macedônia, ou então fica no navio, ou então sai de Jerusalém. Foram direções diretas, orientações diretas que Deus deu a Paulo na manobra do caminho missionário. Mas essa daqui, Paulo é transportado, inclusive com a possibilidade de ter sido fisicamente transportado até a própria presença de Deus. Então, provavelmente ele escolhe essa experiência porque de todas que ele teve, nada se compara a isso. Nada se compara a esse transporte até o céu. Ele diz aqui que se viu lá no terceiro céu. De onde vem essa ideia do terceiro céu? Era uma ideia que era comum no pensamento rabínico e que era baseado em passagens como essa daqui, do segundo livro dos Reis. Queria ler aqui para vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, no verso 27, quando Salomão ora a Deus na inauguração do templo de Jerusalém, e diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27. De fato habitaria Deus na terra. Eis que os céus, primeiro nível, e até o céu dos céus não pode te conter. Viram aí? 3, né? Nem o céu dos céus. Então, baseado nessa passagem de Salomão, que diz que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, ó Deus, e passagens semelhantes, como o segundo livro das Crônicas, capítulo 2, verso 6, onde é repetido isso, o céu e o céu dos céus. Na escatologia judaica, na cosmologia judaica, o céu existia em três níveis, por assim dizer. O primeiro céu era o espaço acima de nós, onde os passarinhos voam. O segundo céu é onde está o sol, a lua e as estrelas. E o terceiro céu era aquele ambiente invisível onde Deus habitava, onde ele estava e de onde ele governava o universo e todas as coisas. Então Paulo não foi levado ao primeiro céu, não foi levado ao segundo, de repente ele se viu tomado na presença de Deus no próprio terceiro céu, que no texto é a mesma coisa de paraíso. Veja no verso 3, sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Paraíso aqui é a mesma coisa do terceiro céu. A palavra paraíso aparece só 3 vezes no Novo Testamento. É uma palavra que surgiu no vocabulário judaico durante o período intermediário, e ele representa ou fala desse lugar onde Deus habita em delícias, plenitude, prazer e bem-aventurança. Foi para onde Jesus disse que iria depois de morrer e levou o ladrão com ele. Hoje estarás comigo no paraíso. É uma das vezes que aparece essa palavra. É para onde o Senhor Jesus foi imediatamente depois da morte e com ele levando o feliz ladrão arrependido, né? Tem que lembrar que o ladrão era um ladrão arrependido, né? Senão a gente vai pensar que o ladrão vai entrar no céu. Não vai, não. É a mesma coisa de paraíso. Pois o fato foi esse, né? Paulo
de repente ele se vê lá no mais alto céu, no paraíso, na presença do próprio Deus. E o ponto aqui é que ele não sabe como isso aconteceu. Olha como ele coloca. Eu não sei, ele diz duas vezes, final do verso 2, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E no final do verso 3, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Qual é a diferença entre no corpo e fora do corpo? Se foi no corpo, significa que ele foi fisicamente, como Enoque, lá no Antigo Testamento, e Elias, que foi levado enquanto vivo em corpo para o céu num redemoinho, não é? Quando veio carruagem de fogo e separou ele de Eliseu. Então, se foi no corpo, a experiência de Paulo foi semelhante à experiência de Enoque. A diferença é que ele voltou. Enoque e Elias não voltaram, mas Paulo foi e voltou, o que faria dessa experiência ainda mais extraordinária do que a experiência de Enoque e de Elias. Se foi fora do corpo, então foi numa visão. E nesse caso, a experiência de Paulo seria semelhante àquela dos profetas do Antigo Testamento, que se viam de repente no conselho de Deus, por isso que eles escutavam, sabiam o que é que Deus ia fazer e anunciava o futuro, ou então como João na ilha de Patmos, quando ele recebeu o Apocalipse. Paulo simplesmente diz que ele não sabe como foi. Não sabe como foi, o que mostra que, por mais importante e marcante que aquela experiência tenha sido, Paulo não tinha pleno conhecimento de tudo que lhe aconteceu naquilo ali. Quão fraco era o apóstolo Paulo, quão ignorante dos processos sobrenaturais, se comparado com os apóstolos modernos, com aqueles que têm visões, revelações, gente que já foi ao inferno 8 vezes, já leram o livro A Divina Revelação do Inferno, a história de uma mulher que foi 8 vezes ao inferno já. Ela conta o que ela viu lá. Que ignorante o apóstolo Paulo, ele não sabe nem se foi no corpo ou fora do corpo, não é? Para esse tipo de experiência, quando tanta gente aí se gaba de detalhes, né? De ouvir coisas e tudo mais. Quinto ponto. Paulo se recusava a falar mais do que ele devia. Veja o que ele diz aqui no verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Estas palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus, uma vez que ele disse que isso aqui é uma visão e revelação do Senhor. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Ele esteve na presença do Cristo glorificado, ressurreto. Esteve lá na presença dele, quem sabe até fisicamente, não é? Existe essa possibilidade. E ali Cristo falou com ele e disse coisas a Paulo inefáveis, ou seja, que não são lícitas ao homem referir. Não é que Paulo não se lembrava, Paulo sabia exatamente o que ele ouviu, mas ele diz, é tão glorioso, é tão majestoso, que eu não vou dizer para vocês. Quer dizer, mesmo ao contar a experiência, ainda assim ele não conta tudo. Ele guarda alguma coisa, porque tem mais. O que Paulo ouviu nessa experiência, a gente só pode especular. Coisas da glória, do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra, do paraíso restaurado, da consumação do plano de Deus. Gente, deve ter sido maravilhoso. Puxa vida, por isso que Paulo diz assim, eu não vou nem contar para vocês, porque eu não quero estragar. Eu quero que vocês fiquem na expectativa do que é que vocês vão ouvir quando vocês chegar aqui. Vocês não têm ideia. Talvez seja por isso que, ao escrever nas cartas, algumas cartas que ele escreveu depois, como por exemplo Romanos, né, que foi bem depois dessa experiência, Paulo diz assim, que a glória a ser revelada em nós, os sofrimentos aqui presentes, eles não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Como é que Paulo conhecia essa glória? De onde? Quem sabe dessa experiência? E aqui mesmo na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, que nossos sofrimentos aqui são leves e momentâneos comparados com o peso de glória que nos está reservado. E também nessa mesma carta aqui, ele já tinha dito no capítulo 5, que se a nossa mansão, se o nosso tabernáculo dessa casa se desfizer aqui, nós temos uma mansão no céu preparada por Deus para nós. Como é que Paulo sabe? Quem sabe foi nessa ocasião. Mas o fato é que ele preferiu não contar e deixar todo mundo com água na boca, não é? Querendo saber. Mas isso mostra simplesmente algumas coisas. Primeiro, que Paulo entendia que era uma revelação pessoal que Deus tinha dado para ele. Era uma experiência pessoal, que ele não vinha como normativa para a vida da igreja. Paulo não usou essa experiência para fazer uma doutrina, para estabelecer o seu apostolado, o seu ministério, coisa parecida com isso, mas era alguma coisa entre ele e Deus que ele guardou esses anos todos e só contou quando se viu, de fato, obrigado.
E por último, sexto ponto aqui, sexta lição que eu queria tirar, é a respeito, então, em conclusão, da maneira como Paulo queria que as pessoas o considerassem. Paulo queria que as pessoas tivessem uma opinião a respeito dele, não por causa dessas opiniões, não por conta dessas revelações e dessas experiências. Ele se gloriava no fato de Cristo conceder tais experiências. É o que ele diz no verso 5, de tal coisa me gloriarei. Sim, de um Deus que existe, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso e gracioso e misericordioso o suficiente para tomar uma pessoa e lhe revelar coisas inefáveis, indizíveis, intraduzíveis em linguagem humana. Eu me glorio de um Deus assim, mas de mim, verso 5, eu não vou me gloriar, mesmo que eu seja o objeto, receptáculo desse tipo de coisa, ainda assim eu não vou me gloriar em mim. De mim, eu só me glorio das minhas fraquezas. E aí ele vai contar o espinho na carne, que vai ser próxima segunda-feira. Porque quando ele desceu do céu, o que é que estava esperando ele? O diabo, né? O diabo estava esperando Paulo descer. Tem até um comentarista que eu li que ele disse assim, quando Paulo desceu do céu, Cristo prendeu ele na terra com espinho. Fica preso aqui. O espinho na carne foi dado exatamente por conta disso. Por isso que Paulo diz aqui, se eu me gloriar, no verso 6, se eu gloriar-me, eu não serei nécio, não serei tolo, porque eu direi a verdade. Essa experiência aconteceu. E o fato de Paulo contar, em si, não estaria errado no que diz respeito à verdade ou mentira, porque ele estaria contando uma verdade. Mas Paulo não queria contar esse tipo de coisa, porque, final do verso 6, eu me abstenho de contar, de me gloriar nestas coisas, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Essa frase quer dizer simplesmente o seguinte, eu não quero que as pessoas formem uma opinião a meu respeito, a não ser por aquilo que elas veem que eu faço e pelas palavras que eu prego. Eu não quero que ninguém forme opinião a meu respeito em cima dessas experiências. Porque essas experiências, elas têm um valor limitado, elas não convém nem ser contadas, elas não são base para nada na igreja. O que é base na igreja é a palavra de Deus, é aquilo que você vê em mim e aquilo que você ouviu em mim, final do verso 6, para que ninguém se ocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O meu exemplo e a minha pregação, é isso que eu quero que vocês me avaliem por isso, e não pelas experiências que porventura eu venha para contar para vocês. As conclusões agora são fáceis, né? Nós podemos agora fazer, eu enumerei aqui umas 2 ou 3 aplicações para nós. Primeiro, que na verdade é mais o resumo do que nós já falamos aqui. Visões e revelações, elas eram comuns no período apostólico. Como era no Antigo Testamento, quando Deus estava completando a sua revelação final, que é a Escritura Sagrada. A revelação especial, onde Ele já nos diz tudo o que Ele quer nos dizer. Portanto, nós não esperamos mais que Deus nos fale ou se comunique conosco através dessas experiências. A maior parte de nós, se não todos nós que estamos aqui, viveremos e morreremos sem nunca ter passado por uma experiência desse tipo. Provavelmente, porque eu não conheço a vida de todos vocês. Mas eu nunca tive uma experiência desse tipo. Que eu saiba, grandes homens de Deus do período apostólico até aqui, Martinho Lutero, João Calvino, Whitefield, Wesley, a gente pode narrar aí uma gama de heróis da fé, os pais das modernas missões, os homens que Deus usou para traduzir a Bíblia, missionários que foram para o interior da China, da África, como Ronaldo Lidório e todos os outros, eles nunca tiveram experiências dessa natureza. Nós não esperamos que Deus fale conosco hoje, através desta forma, maneira normal, ordinária, comum, pela qual Deus fala ao seu povo hoje através da sua palavra. Através da sua providência, Deus guiando nossa vida, nos dando sabedoria, ouvindo o conselho dos irmãos, seguindo os princípios bíblicos, aí Deus nos guia nas decisões, nas escolhas, naquilo que nós devemos fazer. Contudo, Deus é Deus. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Se porventura Deus resolver dar a você uma experiência semelhante, lembre-se dessas 4 coisas que nós aprendemos aqui. Primeiro, isso não serve para autenticar o seu pastorado ou o seu ministério. Por isso não adianta contar na igreja.
porque isso não serve de autenticação do seu ministério. Porque Paulo recebeu essa revelação muito antes dele começar a sua primeira viagem missionária, e ele não usou nunca essa experiência para se firmar como ministro do Evangelho, dizendo: olha o que aconteceu comigo, eu tenho experiência, eu tenho vida com Deus, eu tenho fato, eu tenho história com Deus, eu estive no terceiro céu, eu conversei com Jesus pessoalmente, ouvi coisas extraordinárias sobre o futuro que se fosse outra pessoa, provavelmente já tinha contado, né? Olha aqui o que é que eu vi a respeito da glória que nos espera. Então, se Deus lhe conceder alguma experiência, não precisa ser uma tão grandiosa como essa, mesmo que seja pequenininha, ela não vai servir de base nem de autoridade para afirmar o seu ministério. Não vai. Não é isso que qualifica o pastor, não é isso que qualifica o ministro, não é isso que qualifica o líder, não é isso que qualifica o cristão como cristão. Segunda coisa, lembre-se disso: se Deus lhe conceder algum tipo de experiência, ela não serve de regra e de doutrina para a igreja, porque é uma coisa pessoal para você, é uma coisa que Deus mostrou para você, uma experiência que você teve entre você e Deus. O problema hoje é que muita gente tem uma experiência desse tipo e quer transformar em regra para a igreja, dividindo a igreja entre aqueles que têm e aqueles que não têm, os que tiveram experiência assim e os que não tiveram experiência assim, quando nunca na Bíblia ter visões e revelações é o critério para a salvação, ou o critério do verdadeiro cristão, ou a marca da verdadeira igreja. Nunca é, nunca é. É uma questão pessoal. Então, não transforme sua experiência pessoal numa regra para a igreja e não julgue os outros por aquilo que Deus lhe deu. Guarde no coração, entesoure essa experiência, louve a Deus por ela, se beneficie o que você puder dela, mas é alguma coisa entre você e Deus. Faça como Paulo fez. 14 anos, só contou quando foi obrigado, e mesmo assim disse: foi um homem que eu conheço, e eu não me lembro nem dos detalhes, e também não vou contar tudo. Vê a modéstia de Paulo, porque ele sabe que essas experiências sobrenaturais, elas têm um valor relativo, elas confundem às vezes elas contá-las faz mais mal do que bem, dependendo do contexto. Então, se Deus lhe conceder essa experiência, lembre que isso não prova que realmente você procede de Deus. Que realmente você não procede de Deus, porque aqueles falsos apóstolos que estavam lá em Corinto, eles estavam narrando experiências semelhantes. Eles estavam contando experiências místicas. E a gente sabe que esse pessoal não era de Deus. E por último, se Deus te deu uma experiência assim, lembre-se que contar ou mencionar isso, você corre o risco de parecer arrogante, você corre o risco de envaidecer, porque você teve e outros não, e de repente você vai criar seguidores de você mesmo. Tem pastores, líderes que constroem o seu ministério em torno de experiências, de revelações, de histórias contadas, ou que aconteceu ou com eles, ou com gente que eles conhecem, e assim por diante. E aqui vem meu último ponto. O ministério pastoral e a liderança da igreja, ela tem que ser construída, edificada e mantida, não em cima de narrativas assim, mas nas duas coisas que Paulo diz aqui no final do verso 6, naquilo que as pessoas veem em nós e naquilo que elas ouvem de nós, exemplo e palavra. É isso que estabelece o verdadeiro ministério pastoral, é isso que firma um pastor como verdadeiro pastor, o exemplo de vida e a palavra que ele ensina. Amém? Olá, meus irmãos, muito obrigado por terem acompanhado a mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos agradecer a sua audiência e convidá-lo a inscrever-se nesse canal se você está conhecendo ele pela primeira vez e ainda não é inscrito, e também deixar um like nesse vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar esse conteúdo aqui dentro da plataforma. Se você também quer contribuir apresentando esse conteúdo a uma pessoa, nós convidamos você a compartilhar o link desse vídeo, enviando nos seus grupos de WhatsApp, enviando no grupo da sua igreja, para um irmão querido, um familiar que precisa aprender mais da palavra de Deus, ouvir essa mensagem tão preciosa, essa que, sem sombra de dúvidas, é uma passagem enigmática, muitas vezes que causa dúvida nas pessoas do que se trata o terceiro céu, o que o apóstolo Paulo quis dizer com essa experiência sobrenatural. E nesse conteúdo, nessa pregação, o reverendo Nicodemos nos esclarece a respeito do conceito do que é o terceiro céu, que nada
nada mais é do que onde nosso Deus habita, é o paraíso, é o lugar onde nós estaremos na segunda vinda do Senhor, é o lugar onde nós passaremos toda a nossa vida eterna juntamente com o Senhor, é o lugar de descanso eterno, é a presença do próprio Deus. E, claro, também explicando a importância de nós termos cautela e sabedoria a respeito de experiências pessoais. Todos nós, eventualmente, podemos ter experiências especiais, diferentes. Deus pode fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas, isso é verdade, mas elas não devem ser tomadas como aquilo que é ordinário, regular, não devem ser transformadas em doutrinas e nem devem sobrepor a palavra de Deus. Esse é o ensinamento. Eu convido também, se você desejar assistir essa pregação completa, o link dela vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você pode clicar e ir até o site, melhor dizendo, o canal da Igreja Presbiteriana de Recife, onde você pode acompanhar a pregação, o vídeo completo na íntegra. Eu convido agora você a continuar conosco assistindo aí mais um vídeo. Está aparecendo na tela uma sugestão, você pode clicar e continuar sendo abençoado pela palavra de Deus.